I will stand on the truth in the Welcome to the weekly radio show Iron. Bem-vindo ao programa semanal, Programa Ferro. It is our prayer that as we critically analyze the scriptures that the God-man Jesus Christ, A nossa oração é que à medida que analisarmos profundamente as Escrituras, que o Deus homem, Jesus Cristo, will himself sharpen and strengthen your heart, mind and soul through the Bible, the sword of the Spirit, so that you might walk closer with him through faith. que Ele mesmo nos afie e fortaleça o seu coração, mente e alma através da Bíblia, a espada do Espírito, de modo que você possa caminhar mais perto dele através da fé. Hey, welcome back to Iron Radio Show. We're glad you could join us. Oi, bem-vindo de volta ao Programa Ferro. A gente está feliz que você pode estar com a gente hoje. In the days of Rome, the Roman soldiers were known as the ultimate fighting force. Nos dias de Roma, eles eram conhecidos como a máquina mortífera. They perfected weapons and tactics Eles aperfeiçoaram táticas e armas for war that surpassed all other nations before them. que, para a guerra, eles ultrapassaram todas as nações que vieram antes deles. However, one simple tactic that they used in the battlefield very effectively Bom, de qualquer forma, uma tática que eles usaram no campo de batalha que foi muito efetiva was to take an arrow, they would dip the arrowhead into tar or oil, they would light it on fire, and they would shoot it at their enemies. Eles pegavam as flechas, mergulhavam ela no óleo, acendiam e atiravam contra seus inimigos. The idea was to hit an opponent or his defenses. E a ideia era para que eles pudessem atingir o seu oponente, né, e acabar com a sua defesa. So that the force of the arrow hitting the target would splatter the tar on whatever it hit. E a ideia era para que quando essa flecha atingisse o alvo, né, o óleo se espalhasse e pegasse fogo em tudo. So that everything around it would totally catch on fire. Para que tudo que tivesse à sua volta pegasse fogo. So an opponent would have to then focus on putting out the fire and not on fighting. Então o foco do seu oponente seria em acabar com o fogo e não lutar. Although this was a simple technique, this was extremely effective at eliminating opponents. E sendo assim, de qualquer forma, isso era uma forma simples para eliminar os seus oponentes. How well can you fight with an arrow sticking out of you? Como é que você consegue lutar sendo atingido por uma flecha? Well, maybe you could, depending on where the arrow hit you and how bad the injury was. Talvez você conseguisse, né, dependendo aonde que a flecha tivesse te atingido e dependendo da situação que você estava ali. But how well can you fight when you have an arrow sticking out of you and you got your lid on fire? Né, mas como é que você vai lutar sendo que você tem uma flecha em você e que ela tá acesa com fogo? But the point is this, even if you block that burning arrow with your shield or something, Mas o ponto é, mesmo que você conseguisse bloquear, se defender com o seu escudo, now your shield's on fire. agora então o teu escudo vai estar pegando fogo. And now it's useless to defend yourself against these soldiers that are coming at you. E era aquilo que você costumava usar para se defender contra os inimigos que vinham contra você. Not good. Não é muito bom, né? And so the Romans were really good at putting their opponents at a disadvantage. Então os romanos, eles eram muito bons em colocar os seus oponentes em desvantagem. And last week we looked at some really powerful things in our lives E semana passada nós vimos coisas poderosas a respeito das nossas vidas, that if we don't handle them properly, they will also put us at a disadvantage. que se nós não lidamos com essas coisas de forma apropriada, essas coisas vão nos colocar em desvantagem. So we're looking at how we can use these things properly. Então nós estamos vendo como usar essas coisas de forma apropriada. In some of the ancient texts that we've been talking about, E muitos desses textos antigos que a gente vem falando e vendo, many of these things that we're discussing, they are compared to fire. e muitas dessas coisas que a gente vem discutindo, elas são comparadas com o fogo. Now fire is good, right? O fogo é bom, não é verdade? If it's in the fireplace, Se tiver na fogueira, no lugar do fogo, right? certo? But is fire a good thing if you want to give fire a big hug? Mas será que o fogo ele vai ser bom se você quiser dar um abraço no fogo? Oh, you want to pick it up and cuddle the little burning log? Ah, você vai querer dar um abraço naquele pedaço de madeira que tá pegando fogo? Not so good. Não, não é muito bom isso. The ancient book called Proverbs recorded this. Em um texto antigo chamado Provérbios, ele fala isso aqui, ó. Fabio, read it to you. Fábio vai ler pra você. Porque o problema da mulher facinho é que ela acaba com a vida de um homem.
e a que trai sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? The idea that is trying to communicate is this. E a ideia do que isso está tentando comunicar para nós é isso. Is that desires like lust and pornography É que esses desejos como a luxúria, a pornografia, are like a fire within us that can really burn down our lives. são como fogo nas nossas vidas. Eles podem acabar conosco. How many of you can relate to that a little bit? Quantos de vocês podem se relacionar, entendem isso que a gente está falando? Sex is good if it's used in the ways that it was created to be used, right? O sexo ele é bom se ele for usado da forma que ele foi criado para ser usado, certo? But if not, we can seriously get burned. Mas se não, a gente pode ser queimado. Anybody ever been burned in a relationship? Será que alguém já se queimou num relacionamento? And so for the next couple of weeks, this is what we want to do. Então, para as próximas semanas, isso é o que a gente vai querer fazer. We want to look at some practical ways that we can protect ourselves so that we don't get burned. Nós vamos ver algumas formas práticas para nós nos defendermos, para que nós não venhamos nos queimar. Yeah, in a way, this will be like a class on fire protection. E de alguma forma, isso vai ser como uma aula de proteção contra fogo. So if you're interested in learning some different ideas, stick around. Então, se você está a fim de aprender algumas ideias diferentes, fica aqui com a gente. In the same way, ancient texts that were written in the time of the Roman Empire E da mesma forma, textos antigos que foram escritos na época do Império Romano, say that there is a war between good and evil, é dito lá que existe uma guerra entre o bem e o mal. and that we are players in this war, E nós somos jogadores nessa guerra. and that we can wear an armor to protect ourselves. E que nós podemos vestir uma armadura para nos proteger. And one of these ancient texts, the Bible, E um desses textos antigos, que é a Bíblia, says that we have a shield of faith. diz que nós temos o escudo da fé. We looked at Psalm chapter 40 recently E a gente olhou Salmos 40 recentemente and saw how it instructs us to wait upon the Lord e vimos ali como somos instruídos a esperar no Senhor and to wait for Him continually. e esperar por Ele de forma contínua. And we are to wait because by knowing who He is, E é dito para esperarmos porque conhecendo quem Ele é, we discover that He loves us, nós descobrimos que Ele nos ama, He has a plan, que Ele tem um plano He can handle any situation. e que Ele pode lidar com qualquer situação. So when our spiritual enemy is shooting fiery arrows at us, Então, quando os nossos inimigos estão atirando dardos inflamados contra nós, we can block them with the shield of faith, nós podemos bloqueá-los com o escudo da fé, knowing that as we wait for God to act, sabendo que ao esperarmos para que Deus haja, because remember, His name is a verb, He's a God of action, né? Porque lembre-se, o nome dele é um verbo, ele é um Deus de ação. He will deliver us from the temptation and the test. Ele vai nos libertar da tentação e do teste. And then it says there's a helmet of salvation. E lembre-se também que dito que existe o capacete da salvação. That's interesting. What's that? E é interessante, né? O que é isso? Well, the helmet, it goes on our head. Né? O capacete vai na cabeça. So this has to do with our minds and our thoughts. Então isso tem a ver com a nossa mente, com os nossos pensamentos. But in 1 Thessalonians chapter 5, Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, we are told what this has to do specifically with our minds. é dito que isso tem a ver especificamente com as nossas mentes. Because it's called the helmet that is the hope of salvation. Porque fala que é o capacete, que é a esperança da salvação. By keeping our minds and our thoughts on the hope of what is in the future, Mantendo a nossa mente e os nossos pensamentos com essa esperança daquilo que temos no futuro, we get an advantage over our enemy. né, nós então ganhamos uma certa vantagem contra o nosso inimigo. Because this gives us a vision of what's to come, Porque isso nos dá uma visão daquilo que está por vir, which is the return of Christ. que é o retorno de Cristo. See, our God made a very bold statement Então veja que o nosso Deus ele afirma algo muito ousado. when he only had 12 disciples Quando ele apenas tinha 12 in a discípulos, very small country né, num país bem pequeno, 2,000 years ago, 2000 anos atrás, that he would be killed, que ele seria morto, that he would rise from the dead, que ele ressuscitaria dos mortos, and that he would return eventually to set up a worldwide kingdom on earth. que eventualmente ele voltaria para estabelecer um reino sobre toda a terra. Bold statement. É uma afirmação ousada. And as we're waiting, the Bible says that we'll either be raptured or resurrected. E ao esperarmos, a Bíblia diz que nós seremos arrebatados ou nós ressuscitaremos. Israel will become the center of the earth.
né, Israel se tornaria o centro da terra, where Messiah, Jesus, will sit on his throne. onde o Messias, Jesus, vai sentar no seu trono. But first, the Antichrist will come and try and pretend that's him. Mas antes o anticristo vai vir e vai pretender ou fingir que é ele. So by understanding and having this vision of the future, Então, entendendo, né, e tendo essa visão do futuro, and what to hope for and what to watch out for, look out for, beware of, em aquilo que devemos esperar e aquilo que nós devemos tomar cuidado, we ensure our own futures. nós então começamos a ter certeza do nosso próprio futuro. The Bible says that without a vision, the people perish. A Bíblia diz que sem visão o povo perece. Our vision, our helmet, is a view to our salvation. A nossa visão, nosso capacete é a visão para a nossa salvação. The Bible uses our salvation with past, present, and future. Então veja, a Bíblia usa a nossa salvação no passado, no presente e no futuro. The Bible says we have been saved, A Bíblia diz que nós fomos salvos, that we are being saved, que nós estamos sendo salvos but that we will be saved. e que nós seremos salvos. So the helmet that's on our minds, Então o capacete que está na nossa mente, this is our hope in our future salvation, essa é a nossa esperança para a nossa salvação futura, that we have yet to take a part in. que nós ainda temos que alcançá-la, obtê-la. This is why the Bible says to continue in the faith. É por isso que a Bíblia diz para nós continuarmos na nossa fé. This is why Jesus says he who endures to the end will be saved. É por isso que Jesus diz que aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. Salvation is not a sprint, it's endurance race. A salvação não é como uma corrida de 100 metros rasos, mas sim é uma maratona. Jesus told the churches in the book of Revelation, Jesus disse para a igreja no livro de Apocalipse: endure unto death and you will receive the crown of life. permaneça até o ponto de morte, daí você receberá a coroa da vida. See, salvation is something that we hope for still. Então veja que a salvação é algo que nós ainda esperamos. If you accepted the Lord when you were 15 years old, Quando você aceitou ao Senhor quando você tinha 15 anos de idade, but you're not walking with him now, mas se você não está caminhando com Ele agora, don't think that you're going to be saved right now. não pense que você será salvo agora. Remember the 4 soils. Lembra da parábola das sementes? There was 4 different kinds of dirt. Né? Existiam 4 tipos diferentes de solos. If you're not walking with the Lord, Se você não está caminhando com o Senhor, then according to Jesus, you've fallen away from the Lord. então de acordo com Jesus, você está se afastando do Senhor. And that can happen to all of us. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. That's why Paul said in 1 Corinthians chapter 9 É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9 that he beat up his own body que ele disciplina o seu próprio corpo so that after he had preached to others, para que depois que ele compartilha com os outros, he would not be disqualified from getting the prize. ele não seria desqualificado para não receber o prêmio. And we know that the prize is salvation there, E nós sabemos que o prêmio ali é a salvação, but by looking at the context of the first few verses olhando o contexto dos primeiros versículos and then how he goes into chapter 10, the very next chapter. e como ele entra no próximo capítulo, o capítulo 10. He applies it to our salvation Ele aplica isso para a nossa salvação, by using the example of the Jewish people in the wilderness. usando o exemplo do povo judeu que vivia no deserto. And he tells us to not be like them who fell away from God. E ele diz para nós não sermos como eles, que se afastaram de Deus. The author of Hebrews also picks up on this in chapter 3 and 4. E o autor de Hebreus também fala disso nos capítulos 3 e 4. Paul said to let us have an attitude of fear, Então Paulo diz para nós termos uma atitude de temor, not arrogance about our salvation. não arrogância com relação à nossa salvação. It says that if God did not spare the natural branches, he will not spare us either. Porque foi dito que se Deus não deixou de castigar os galhos naturais, ele não deixará de castigar a nós também. And I really like the next verse in verse 22 in Romans chapter 11. E eu gosto também do versículo seguinte, o versículo 22 de Romanos 11. I'm going to read it in English for our English listeners also. E eu vou ler em inglês também, para aqueles que estão ouvindo em inglês. Behold the kindness and severity of God. See, there's 2 sides to God. There's kindness, but there's also his judgment if we refuse to walk in his kindness. Vejam como Deus é bom e também é duro. Então existem os 2 lados de Deus. Tem o seu amor e a sua bondade, mas também tem o lado severo dele. E é por isso que Paulo diz que nós devemos temê-lo. E o lado severo de Deus vem sobre aqueles que recusam caminhar sobre a sua bondade. E eles receberão julgamento porque eles não recebem o seu perdão.
And so the verse goes on to say this. Então o versículo continua dizendo isso. To those who fell severity, but to you God's kindness. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês. And then the verse says, if you continue in his kindness, otherwise you also will be cut off. Se continuarem sempre confiando na bondade dele. See, the kindness is to those who continue. Então veja que a bondade é para aqueles que continuam. If we continue. Se nós continuarmos. This means we cannot continue as well. Então isso significa que nós podemos não continuar. If is a really little word. A palavra se ela é bem pequena. And the meaning of the whole sentence swings on this very little word. E o significado de toda essa sentença, ela está rodeada nessa pequena palavra. You take that word if out, Você tira essa palavra se fora, it becomes like a promise. It's something different. ela se torna tipo uma promessa, algo diferente. But you put the word if in it and now it's a choice. Mas se você coloca a palavra se, ela se torna uma escolha. Are we going to continue or are we not going to continue? Né? Ou nós vamos continuar ou nós não vamos continuar. There's a saying in English. Tem um ditado em inglês: Big doors swing on little hinges. portas grandes usam apenas pequenas dobradiças. So the greatness of a door Então a grandeza de uma porta, will either be seen as open or closed que tem a função de abrir ou fechar, based on those little hinges that move it. né, estão fixadas naquelas pequenas coisas dobradiças que se movem. In the same way, E da mesma forma, when we look at the kindness of God in this verse, quando nós olhamos a bondade de Deus nesses versículos, that kindness of God is open or closed based on the little if. né, a bondade de Deus ela está baseada naquela pequena palavrinha, o se. If we continue. Se nós continuarmos. If you continue. Se você continuar. If I continue, then we have his kindness. Se eu continuar, daí nós teremos a sua bondade. But if we do not continue, Mas se nós não continuarmos, we fall out and we fall away from God. nós caímos e nos afastamos de Deus. Just like he says at the end of the verse, we will be cut off. Assim como é dito no final do versículo que nós seremos cortados. Just like Jesus said in John chapter 15, Assim como Jesus disse em João 15, if you abide in me, I will abide in you. que se você permanecer em mim, eu permanecerei em vós. If any branch does not continue to abide in me, E se algum galho não permanecer em mim, he will be cut off and thrown into the fire. ele será cortado e lançado ao fogo. So salvation is something that we have to continue in. Então a salvação é algo que nós devemos continuar buscando. And by understanding this, Entendendo isso, it puts a helmet on our head isso coloca um capacete na nossa cabeça, that there's something after this life que existe algo depois dessa vida that we are moving towards. que nós estamos indo em busca disso. This is our vision. Essa é a nossa visão. So when the enemy is hitting you with circumstances and difficulties, Então, quando o inimigo está tentando te acertar com circunstâncias e situações, you don't take your eyes off the prize. você não tire os seus olhos do prêmio. You discipline your body like Paul did. Você disciplina o seu corpo assim como Paulo fez. You have an attitude of fear, Você tem a atitude de temor, not arrogance about your salvation, não arrogância sobre a sua salvação. knowing that you have yet to obtain salvation in the future, Lembrando de que nós ainda temos que obter a salvação no futuro. which for us will either happen through a rapture or a resurrection. Que para nós vai acontecer ou num arrebatamento ou na ressurreição. So by having this goal before our eyes, Então, tendo esse objetivo diante dos nossos olhos, when we're being hit with difficulties, we keep going forward. quando nós estamos lidando com as dificuldades, a gente continua prosseguindo. Peter walking on the water, Pedro, ele caminhou sobre as águas. did he keep looking at the goal, which was Jesus, or the waves? Será que ele permaneceu olhando para Jesus, que era o prêmio, ou ele olhou para as ondas? When he looked at the waves, what happened? Quando ele olhou para as ondas, o que foi que aconteceu? He went downtown Charlie Brown. Ele afundou. And in the same way, we will also be sunk E da mesma forma, nós também afundaremos, if we take off our helmet and think we can handle this on our own. se a gente tirar o nosso capacete e achar que a gente vai dar conta por nós mesmos. Archaeology has shown us that the Philistines used to have helmets, Arqueólogos têm provado que os filisteus usavam capacetes. and those helmets used to cover their foreheads. E esse capacete cobria a testa deles. So that raises a question. E isso daí levanta uma pergunta. How was David able to throw a rock into the forehead of the most strongest Philistine there was? Como foi que Davi conseguiu jogar uma pedra na testa
né, do gigante Golias e matá-lo? Because David used all of his skills, Porque Davi usou todas as suas habilidades, and there were 6 of them e haviam 6 delas, that we can look at another time. que a gente pode falar delas depois. And those skills got Goliath so mad E essas habilidades deixaram Golias tão bravo that Goliath took his helmet off and charged David. que Golias tirou seu capacete e foi atrás de Davi. This is why Goliath fell forward when he got hit with the rock and not backward. E é por isso que Golias caiu com a cara no chão e não para trás, Because when you get hit with something really hard in the head, you go back, not forward. né? Porque quando alguma coisa te bate muito forte na cabeça, você cai para trás, não para frente. This 3 or 4 meter guy, however big he was moving hard and fast towards David. Porque esse cara que devia ter uns 3 a 4 metros de altura, ele tava correndo para pegar Davi. But he took his helmet off. Mas ele tirou o capacete fora. David took advantage of the weakness, boom, Goliath's down. Então Davi tirou vantagem da fraqueza dele e bum, né, matou ele. And that's an example for us. E esse é um exemplo para nós We're on the other side of that battle. que nós estamos do outro lado dessa batalha. We're not like Goliath, we're like David. Que nós não somos como Golias, nós somos como Davi. But we need to make sure we don't take our helmets off. Mas nós temos que ter a certeza de não tirarmos o nosso capacete. When we're tempted to sin, Quando nós somos tentados a pecar, or we get angry at somebody, ou quando a gente fica com raiva de or alguém, whatever difficulty might come your way, ou qualquer tipo de dificuldade que vem no teu caminho. keep salvation before you, keep that helmet on, Mantenha a salvação, né? Mantenha o capacete, and you will not fall down on your face in death. né? Para que você não venha cair de cara no chão e morrer. Another aspect of our armor Um outro aspecto da nossa armadura, is the breastplate of righteousness. e uma outra parte da nossa armadura é a couraça da justiça. The breastplate is something that would protect your core, the core of who you are in a fight. E essa couraça é o que vai proteger as partes principais do teu corpo, o teu coração, quando a gente está numa luta. So if doing righteousness is something that protects us in our battles, Então, se fazermos justiça é o que nos protege quando estamos numa luta, then how should we continue in righteousness? então como é que nós devemos continuar fazendo justiça? What should motivate us to keep doing that? O que deve nos motivar a continuar fazendo isso? Well, that's what we've been looking at the last few weeks. E é isso que a gente vem vendo nas últimas semanas. Is doing righteousness just from willpower because you want to? Será que é só um positivismo, uma coisa, não, eu vou conseguir fazer? If so, why do some people start off doing so well in righteousness but finish so poorly? Então, por que é que acontece com um monte de pessoas que começam tão bem fazendo as coisas, né, e depois elas caem e não fazem mais? Why do we struggle at times to do the right things? Por que nós, então, temos dificuldade muitas vezes em fazer as coisas corretas? And is there a key to living a steady life with this that will help us to continue to do the right things? Existe algum tipo de chave que vai nos ajudar a viver uma vida estável, continuando a fazer as coisas certas? Well, the Bible states that one of the primary ways Então a Bíblia afirma que uma das formas principais that we can ensure that we turn from evil and Que- do the right thing que nós podemos fazer e nos virarmos contra o mal e irmos, né, fazer o que é certo, is by learning to fear God é aprendendo a temer o Senhor and growing in the fear of the Lord. e crescer no temor do Senhor. If we fear Him, we'll do the right things. Se nós tememos Ele, nós vamos fazer as coisas certas. But the less that you and I fear God, Mas quanto menos nós tememos ao Senhor, the more tempting our temptations become. as nossas tentações ficarão mais fortes. And the more we will do the wrong things. E com certeza vamos fazer mais as coisas erradas. So let's pick this up right where we left off. Então vamos pegar isso aqui bem onde a gente parou. Put on your helmet, put on your breastplate, and pick up your shield. Vamos colocar o capacete, vestir a couraça da justiça e pegar o escudo. And put on your seatbelt, because here we go. E vamos botar o cinto, porque vamos lá. We're going through the scriptures right now A gente está falando das escrituras agora, to get a full picture of the fear of God. né, para ter uma ideia geral a respeito do temor do Senhor. Because we want to understand God's heart on this issue. Porque a gente quer entender qual é o coração de Deus sobre esse assunto. And we don't just want to use one or two verses here or there to come to a conclusion about this. Então a gente não quer apenas usar um versículo aqui ou ali para chegar numa conclusão a respeito disso. That's what cults do.
Isso é o que as seitas fazem. That's what false teachers do. Isso é o que falsos mestres fazem. We want to use the full counsel of God, like Paul said. Nós queremos usar todo o conselho de Deus, como Paulo diz. I want to hear all the hard things in the Bible Eu quero ouvir todas as coisas difíceis da Bíblia, and all the things that make me feel warm and fuzzy. né? E quero ouvir também as coisas que me fazem sentir bem. I don't want to cut things out and change things. Eu não quero cortar as coisas e mudar as coisas. When government does that to us, that's called manipulation. Quando o governo faz isso conosco, isso é chamado de manipulação. And we hate that. E a gente odeia isso. Like they're better than us. They're keeping information from us, right? Né? Como se eles fossem melhor do que nós, né? Eles estão escondendo informações. So don't ever put up with that with a pastor or a teacher either. Então, da mesma forma, não vamos aceitar isso de um pastor ou de um mestre. Their responsibility is to God and the Bible A responsabilidade deles é diante de Deus e da Bíblia, to teach the whole thing. para ensinar toda a coisa. And I don't mean from Genesis to Revelation. E eu não estou querendo dizer de Gênesis a Apocalipse. I mean the concepts in it. Eu estou querendo dizer a respeito dos conceitos. And if you find that a teacher is not teaching you all the concepts, E se você descobrir então que o teu mestre não está te ensinando todos os conceitos, the normal reaction, a reação normal, the right response, a resposta correta, the thoughts that you should have os pensamentos que você deve ter, is to be bothered by that. é ficar incomodado com isso. Don't pretend it doesn't mean anything. Não adianta fingir que não está querendo dizer nada. You don't do that with government. Você não faz isso com o governo. Why would you do it with something that's way more important than government? Por que você não faria isso com algo que é muito mais importante do que o governo? So we've been looking at some scriptures lately that are talking about the fear of the Lord. Bom, a gente vem falando sobre as escrituras que falam a respeito do temor do Senhor. So we're going to pick up right where we left off. Então a gente vai pegar bem ali onde nós paramos. Okay, the first one we'll look at is Psalm chapter 66, verse 16. O primeiro versículo vai ser Salmos 66, versículo 16. E eu vou estar lendo aqui a versão da nova tradução na linguagem de hoje. Eu estava lendo na nova versão internacional. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu contarei o que ele tem feito por mim. So who does David want to come and listen to him? Então quem é que Davi quer que venha até ele e escute-o? Does he want lukewarm Christians to listen to him, or does he want those who fear the Lord to listen to him? Ele quer que os cristãos mornos escutem a ele, ou ele quer que os cristãos radicais o escutem? Psalm 67, verse 7. Salmos 67, versículo 7. Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam. So why does God bless us according to this verse? Então, por que é que Deus nos abençoa de acordo com esse versículo? The purpose is so that the entire earth will see and fear the Lord. Então, o propósito é para que toda a terra veja e tema ao Senhor. Just like we saw in Psalm chapter 40. Assim como a gente viu em Salmos 40, That many will see and fear and put their trust in the Lord. é que muitos verão, temerão e colocarão a sua esperança no Senhor. That's why the Lord blesses us. E é por isso que o Senhor nos abençoa. And God blesses us, and that's not because of what the prosperity movement teaches. E Deus nos abençoa, mas não por aquilo que o movimento da prosperidade nos ensina. God blesses us because He's a good God. Deus ele nos abençoa porque ele é um Deus bom. It says He causes rain to fall on the righteous and the unrighteous. Veja que ele diz que a chuva cai para os justos e os injustos. The prosperity movement, E o movimento da prosperidade, they say that if you give X amount of dollars or reais, eles dizem que se você dá uma quantidade de dólares ou reais, then God has to bless you. daí Deus tem que te abençoar. But it's really a selfish teaching that they're giving because they want the money. Mas na verdade é um ensino muito egoísta, porque na verdade eles querem o dinheiro. 2 Peter chapter 2, if you're not familiar with that chapter, I encourage you to read that and understand it. 2 Pedro capítulo 2, se você não conhece, eu queria te encorajar a você ler, estudar e entender esse capítulo. Psalm chapter 72 verse 5. Salmos 72, 5. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir, por gerações sem fim. Are the sun and moon gone? Será que o sol e a lua já se foram? So we should fear the Lord. Então nós devemos temer o Senhor. Psalm 85 verse 9. Salmos 85, versículo 9. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. And the context of this E o contexto disso is the end of verse 8. é o final do versículo 8. Se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. See, if we turn our ways from craziness
Então, se nós não seguimos loucuras and we learn to fear the Lord, e nós aprendemos a temer o Senhor, then God's salvation is near to us. então daí a salvação de Deus se aproxima de nós. Pretty simple, yet pretty cool. Né? E é algo bem simples e bem legal. Psalm 86 verse 11. Salmos 86, 11. I love this verse. This is awesome. Check this out. Eu amo esse versículo, dá uma olhada aí. Ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. That is so cool. In English, it says, "Teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name." I'm going to comment real quick, Fob. It says, "Unite my heart to fear your name." It doesn't say, "Unite my heart to have faith." It doesn't say, "Unite my heart to understand you more." It says, "Unite my heart to fear your name." Because through fearing Him, it says that the fear of the Lord is the beginning of knowledge. It's the beginning of wisdom. This is the base. This is how we start. Fabi is a contractor. He knows that if he builds a home, he has to have a good foundation. If you don't have a good foundation, within a matter of time, the house is no good. It falls apart. And in the same way, the basis for our foundation for our spiritual life is the fear of God. We build on this, and we do this by hearing and then practicing. Jesus said, if you practice His words, you build your house on the rock. If you don't practice them, you're building your life. You're still constructing something, but you're building it on the sand. And when the storms come, not if they come, it will destroy what you've done. The key to this is to ask the Lord to unite our hearts to fear Him. Teach us your way, O Lord. I will walk in your truth. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. So if you want to have true life, ask Him to unite your heart to fear His name. Fabi's going to translate that. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. É interessante que o versículo aqui diz que ele está pedindo um coração para temer o teu nome. Ele não está pedindo um coração para que a gente venha ter fé, para que a gente venha conhecê-lo melhor. E isso porque o temor do Senhor é a base de tudo. E é por isso que em Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do entendimento. É a base para aquilo que nós somos. Nós sabemos que para construir uma casa, nós precisamos ter uma boa fundação. Caso contrário, vai passar o tempo e ela vai cair. E o que eu estou querendo dizer é que aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos é aquilo que vai realmente ditar a nossa vida. É por isso que Jesus diz lá no Sermão da Montanha que a nossa vida ela é construída quando nós praticamos aquilo que Ele fala, e é quando nós construímos a nossa casa na rocha, ou quando nós escolhemos e não praticarmos, e então construímos nossa casa sobre a areia. E ele não diz ali se as tempestades vierem, as chuvas vierem. Ele diz quando elas vierem. Então a pergunta, na verdade, é que tipo de fundação que nós temos? E esse deve ser o desejo do nosso coração, para que Deus nos dê e coloque no nosso coração essa disposição em temê-lo. E na verdade é tudo a respeito de Jesus. Porque na verdade o versículo aqui está dizendo: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. E Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós queremos ter vida, então nós devemos implorar ao Senhor para que Ele nos disponha de um coração para temê-lo. Psalm 90, verse 11 and 12. Salmos 90, versículo 11 e 12. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. So his desire is to be able to present God a heart of wisdom. Então o desejo de Deus é nos apresentar um coração cheio de sabedoria. And one of the ways that we get to that E uma das formas para nós conseguirmos isso is to realize that there is a fear that is owed to God, according to verse 11. E a forma como nós conseguimos isso é que no versículo 11 diz que é o que nós devemos a Ele. Psalm 96, verse 9. Salmos 96, versículo 9. Curvem-se diante do santo Deus quando Ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. So according to this, the right way to worship God Então, de acordo com isso, a forma correta de adorar a Deus is very similar to like when Jesus said to enter into your prayer closet. é bem parecido com aquilo que Jesus diz para quando nós entrarmos no nosso quarto. Just you and Him. Só você e Ele. And when we worship, it's that way too. E quando nós o adoramos, é dessa forma também. Singing is a form of communication, a form of prayer. Né? O cantar é uma forma de comunicação, de oração.
And by realizing who God is, e entendendo quem Deus é, when that really sinks in, quando aquilo realmente entra dentro de nós, when that really takes over, quando isso realmente toma o controle, well, the instruction here in the psalm is that it makes us tremble. então a instrução aqui nos Salmos isso faz com que a gente trema. I don't know about you, Eu não sei a teu respeito, but I want more of that. I need that in my life. mas eu preciso mais disso na minha vida. Too many times worship is just something where I'm reading words off of a screen. Né, e muitas vezes parece que louvar a Deus parece que é só ler palavras ali que está na tela. That's because I don't speak Portuguese very well. Isso porque eu também não falo português muito bem. And I'm trying to remember how the song goes. E eu tô tentando lembrar como é que a música é. I get distracted by people around me. E eu fico distraído com as pessoas à minha volta. And there are times where when the worship is over, I am just bummed. E existem momentos onde o louvor acabou e eu fico arrasado. Because I know that worship is something extremely holy to the Lord. Porque eu sei que o louvor é algo santo pro Senhor. And I feel like I'm just cheating myself in a way. E às vezes eu sinto como se eu estivesse enganando a mim mesmo. Can anybody else relate to that at all? Será que alguém consegue entender o que eu tô falando aqui? Anyway, maybe we can all pray for each other that we'll all truly worship and pray in a way that produces really strong results in our lives. Então vamos estar orando uns pelos outros para que o nosso louvor ele venha a ser real e cause frutos bons nas nossas vidas. Psalm 103 verse 11. Salmo 103, versículo 11. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Awesome. Look at verse 13. Olha o versículo 13. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Look at verse 17. Olha o versículo 17. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos. So his loving kindness, Então ele é amoroso his compassion, e ele é compassivo. and his righteousness towards us and our families E ele é justo conosco e com a nossa família. is to those who really intellectually know about him? Será que ele é assim para aqueles que o conhecem de forma intelectual? Is it to those who know a lot of Bible verses with their lips? Será que são aqueles que conhecem vários versículos bíblicos? Is it to the people who grew up in the church? Será que está falando a respeito das pessoas que cresceram na igreja? Is it to the most popular pastor on the radio? É talvez o pastor mais conhecido da rádio? Or is it to those who fear him? Ou é sobre aqueles que o temem? That's the key. Essa é a chave. Psalm 111 verse 10. Salmo 111, versículo 10. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Notice how fearing the Lord is related to those who do his commandments. Veja como que o temer ao Senhor tem a ver com obedecer os seus mandamentos. Psalm 115 verse 13. Salmo 115, versículo 13. Ele abençoará todos os que o temem, tanto os importantes como os humildes. Doesn't matter if you're the most powerful man in the world E não importa se você é o cara mais poderoso do mundo, or someone who absolutely no one is even aware exists. ou se você é uma pessoa que talvez ninguém sabe que você existe. If you fear God Se você temer a Deus and you submit yourself to him, e você se submeter a Ele, you will be blessed. você vai ser abençoado. If not in this life, most definitely in the life to come. Se não nessa vida, definitivamente na vida que está por vir. Paul said that the glories that are to come Paulo diz que as glórias que estão por vir make the troubles in this life nothing. We won't even remember them. faz com que as provações que enfrentamos nessa vida se comparem a nada. Psalm 118 verse 4. Salmo 118, versículo 4. E que todos os que o temem digam, o seu amor dura para sempre. Psalm 119 verse 38. Salmo 119, versículo 38. Psalm 119 is a fantastic psalm, by the way. O Salmo 119 é um salmo incrível. It's really cool because it's about a man going through a very difficult time in his life. Então é porque fala de um homem que está passando por um monte de dificuldades na vida. And through that difficulty, the thing that sustains him is the Bible. E fala que naquilo que ele está passando, o que o sustenta é a Bíblia. A lot of people miss the pain that this guy is going through.
Muitas pessoas não conseguem ver, né, a dor que esse cara está passando. But it's this pain that drives him to the Word of God. Mas é essa dor que o faz ir para o Senhor. It's not just a great psalm about the Bible. Não é apenas um ótimo salmo que fala da Bíblia. It's a really practical lesson for our lives right now. É uma lição prática para nossas vidas agora. Whatever trial you're in, Né? Seja qual for a provação que você está passando, the solution is the Scripture. a solução é a Escritura. So let's look at verse 38. Então vamos ver o versículo 38. Eu sou teu servo, cumpre a promessa que me fizeste, a promessa que fazes aos que te temem. God's word in our life should produce fear for Him. A palavra de Deus na nossa vida deve produzir o temor do Senhor. Verse 63. Versículo 63. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. It's very important who we hang out with. Então é muito importante também as pessoas com quem nós convivemos. The Bible says that one sinner destroys much good. A Bíblia diz que um pecador destrói muito. The Bible says that bad company corrupts good morals. A Bíblia diz que más companhias corrompem os bons costumes. Who is David a companion with here? Quem é o companheiro de Davi aqui? Those who fear God. Aqueles que temem o Senhor. That's a great quality to look for in a friend. Essa é uma ótima qualidade para você buscar num amigo. If you have friends that don't fear the Lord, you should be very careful. Se você tem amigos que não temem ao Senhor, você deve tomar muito cuidado. Verse 74. Versículo 74. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque a minha esperança está na tua palavra. Verse 79. Versículo 79. Que venham para o meu lado os que te temem, os que conhecem os teus mandamentos. Verse 120. Versículo 120. Eu tremo diante de ti e tenho medo dos teus julgamentos. The reason David is afraid of God's judgments E a razão, pela qual Davi tem medo dos julgamentos de Deus is because those judgments will come on the wicked. é porque esses julgamentos eles virão sobre os perversos. And that's something to really freak out about. E é algo que a gente deve realmente temer mesmo. And it goes back to Romans chapter 11 like we talked about with Paul. E a gente volta lá para Romanos 11, como a gente falou de Paulo. Don't be arrogant, Não seja arrogante, but fear. mas tema. There's the kindness and the severity of God. Tenha a bondade e tenha a severidade de Deus. Kindness if you continue. A bondade se você continuar. But if we disobey and turn away from Him, Mas se nós desobedecemos e nos virarmos contra Ele, we will get the severity of God nós receberemos a severidade de Deus and we will also be cut off. We will also be cut off. e nós também seremos cortados. And that reality, E essa realidade, that truth, essa verdade that destiny for many people that we know e esse destino que são para muitas pessoas que nós conhecemos is really upsetting. é algo bem pesado. And so this is why we fear the Lord. E é por isso então que nós temos que temer o Senhor. Psalm 145 verse 19. Salmo 145, 19. A todos os que o temem dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. The prosperity movement teaches that God fulfills the desires of those who have faith and give money. O movimento da prosperidade diz que Deus dá para aqueles que têm fé e dão dinheiro. Sorry, my Bible says it's to those who fear Him. Desculpa, mas a minha Bíblia diz que é para aqueles que o temem. We're going to move on to the book of Proverbs, A gente vai agora para o livro de Provérbios. written by the wisest man that ever lived. Foi escrito pelo homem mais sábio que já existiu. Do you want to have wisdom? Você quer ter sabedoria? The Bible says that if you hang out with a wise man, you become like him. A Bíblia diz que se você gasta tempo com um homem sábio, você se tornará sábio. Do you want to be wise? Você quer ser sábio? Hang out with Solomon. Gasta tempo com Salomão. He wrote all these things down for us Ele escreveu todas essas coisas because the Holy Spirit wanted us to be able to spend time with wisdom. porque o Espírito Santo quer que nós gastemos tempo com a sabedoria. Don't waste your time. Não desperdice o seu tempo. Proverbs chapter 1 verse 7. Provérbios 1:7. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Which are you? Are you wise or are you foolish? Qual deles é você? Você é sábio ou você é tolo? Before I really started walking with the Lord seriously, Antes de eu começar a caminhar com o Senhor de forma séria, I was a fool. eu era um tolo. But check it out. I really tried to be the best fool that I could be. Mas veja só, eu sempre tentei ser o pior tolo que eu pudesse ser. You want to see a master idiot? Você quer ver um idiota mestre? You could find that definition with my picture in it in the dictionary.
Você pode encontrar essa definição olhando para uma foto minha no dicionário. See, I knew the things that I was supposed to do, but I wanted to do my own thing. Não, veja, eu sabia as coisas que eu deveria fazer, mas eu sempre estava querendo fazer elas da minha forma. And so, according to the Bible, I despised wisdom. Então, de acordo com a Bíblia, eu desprezava a sabedoria. Do you know the difference between knowledge and wisdom? Você sabe a diferença entre conhecimento e sabedoria? It says, fear of the Lord is the beginning of knowledge. Diz ali que temer ao Senhor é o princípio do conhecimento. That means you know something. Isso quer dizer que você sabe alguma coisa. But wisdom is the application of that knowledge. Mas a sabedoria é a aplicação desse conhecimento. It's what you do. É o que você faz. And so if we fear God, we'll learn the right things. Então, se nós tememos a Deus, nós vamos aprender as coisas corretas. And that fear will help us to then do the right things E esse temor vai nos ajudar a fazer as coisas certas. and to be wise. E sermos sábios. And just one more thing. I was good at being a fool. Né? Eu era muito bom em ser tolo. And so I want to spend the rest of my life trying to be doing my best to be really good being wise. Então eu queria gastar todo o tempo da minha vida bastante em querer ser sábio. I hope that everyone that's listening to this is the same. Então eu espero para que você que esteja ouvindo, então eu espero para que todos vocês que estejam ouvindo desejem a mesma coisa, The wise part, not the foolish part. né? A parte sábia, não a parte do tolo. Proverbs chapter 2 verse 5. What else does Solomon say? Né? Provérbios 2:5. O que mais que Salomão diz? Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Proverbs chapter 8 verse 13. Provérbios 8:13. Now check this out. Então veja isso. We just looked at a verse that says the fear of the Lord is the beginning of knowledge, A gente acabou de ver o versículo que diz que temer ao Senhor é o início do conhecimento. and that this affects what we do. E isso afeta aquilo que nós fazemos. Now check out verse 13. Então veja aqui o versículo 13. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Do you see how knowledge and wisdom and hating evil are all linked to the fear of God? Você consegue ver como que o conhecimento, a sabedoria e o odiar o mal tá tudo ligado com o temer a Deus? Proverbs chapter 10 verse 27. Provérbios 10:27. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. Pretty self-explanatory. É um versículo que ele se auto-explica, não é verdade? Proverbs 14 verse 26. Provérbios 14:26. Remember how we talked about last time about how if you're afraid of men, you won't fear God? Lembra como a gente falou da última vez que se você tiver medo do homem, você não vai conseguir temer o Senhor? But that if you fear the Lord, you won't be afraid of men? Mas se você temer ao Senhor, você não vai ter medo do homem? Check out this awesome verse 26. Olha esse versículo incrível aqui, o versículo 26. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. See, the world's trying to get rid of all their fears, Então veja, o mundo está tentando se livrar de todos os seus medos. and they're trapped by them. E eles são enganados por isso. And so this verse doesn't make sense to someone who's not a Christian. Então esse versículo ele não faz sentido para uma pessoa que não é cristã. Because this verse is teaching grab onto the fear of the Lord, Porque esse versículo está dizendo para nós agarrarmos o temor do Senhor. and you won't fear nothing. E aí nós não vamos temer nada. That is awesome. Então isso é incrível. That's why Paul talks about the wisdom of this world being nothing. Então é por isso que Paulo fala que a sabedoria desse mundo não é nada. We have the mind of Christ. Nós temos a mente de Cristo. The mind of Christ is different than what we hear on TV or what the world says. A mente de Cristo é diferente daquilo que a gente escuta na TV ou aquilo que o mundo diz. Isaiah 55, God's ways are higher than our ways. Né? Isaías 55, os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. And by the way, that doesn't mean that we don't know what he's thinking. Então, na verdade, não está querendo dizer ali que nós não sabemos o que ele está pensando. If you look at the verses before and after that, Se você olhar os versículos antes desses e depois desse, the context is he's revealing his word to us and showing us that his word is higher than what we think. então ele está, na verdade, revelando aqui que as palavras dele é algo maior do que aquilo que a gente pensa. Proverbs chapter 15 verse 16. Provérbios capítulo 15, versículo 16. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. I would honestly, I'm not asking for this, Eu não estou pedindo isso, but I would honestly rather live in a really bad favela mas eu realmente preferiria viver numa favela than the most awesome penthouse
in Leblon in Rio de Janeiro. do que viver numa cobertura no Leblon ali no Rio de Janeiro. If you're wealthy, it's not a bad thing. Se você tem riqueza, não é uma coisa ruim. Job was probably one of the richest guys in the world. Jó era provavelmente um dos caras mais ricos do mundo. But he said in Job chapter 31, he did not put his trust in those riches. Mas foi dito lá no capítulo 31 de Jó que ele não colocou a sua esperança nas suas riquezas. And Jesus warned us in the parable of the four soils E Jesus nos alertou na parábola das sementes about the deceitfulness of riches. a respeito dos enganos das riquezas. How do they deceive us? Como é que essas coisas nos enganam? Job already told us we put our trust in that stuff. Jó já nos alertou quando nós colocamos a nossa esperança nessas coisas. The Proverbs say that a rich man's wealth is like a fortress to him. Provérbios diz que o homem rico acha que a sua riqueza é a sua fortaleza. But it's not, because in the end he's taken away to nothing. Mas não é, porque no final ele fica sem nada. The Lord says that if he blesses you with wealth, he does it without sorrow. A Bíblia diz que se Deus ele te dá riqueza, ele te dá sem tristeza. That doesn't mean that you don't have trials. Isso não quer dizer que você não vai ter provações, It means it won't deceive you and take advantage of you. mas isso quer dizer que isso não vai te enganar e tirar vantagem. Like Paul warned Timothy, Como Paulo alertou Timóteo, where he said that many people want to be rich so bad onde ele disse que muitas pessoas queriam se tornar tão ricas that they ruin their faith que eles estavam arruinando a sua fé, and they pierce themselves with many hurts. que eles eram atingidos e ficavam com muitas feridas. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. Look at verse 33. Olha o versículo 33. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Ooh, very cool verse. Before honor comes humility. Né? Então veja que antes da honra vem a humildade. Look how that links that. That is so cool. Veja como é que isso está linkado. The fear of the Lord is connected with instruction for what you do, O temor do Senhor está conectado com aquilo que você faz and it takes humility to receive that. e tem que ter humildade para receber isso. Because in our own proud natures, we just want to do our own thing. Porque na nossa natureza orgulhosa, a gente quer fazer do jeito que a gente quer, meu. We're out of time right now. A gente está sem tempo agora. Be sure to go to programafejo.com to access and share the messages with your friends and family. Vai lá no site programaferro.com, né, e compartilhe com seus amigos as mensagens. You guys are doing a great job sharing them because you could share them with WhatsApp too. It's real simple if you haven't tried it yet. Né, e vocês estão fazendo um bom trabalho em compartilhar, porque pode ser compartilhado no WhatsApp também. We'll see you guys next week. Te vejo na semana que vem. God bless. Deus abençoe. We pray that the Lord has sharpened you through the word today. Please join us again next Saturday. We hope you will like and share us on Facebook at Iron Radio and follow us on Twitter and Instagram at Programa Fejo. Our email is ironradioshow@gmail.com if you have any questions or concerns. Thank you. Nós oramos para que o Senhor tenha afiado você hoje através da sua palavra. Por favor, junte-se a nós no próximo sábado. Esperamos que vocês possam também curtir e compartilhar nossa página no Facebook, chama Programa Ferro, e nos siga no Twitter e Instagram. Nosso e-mail é programaferro@gmail.com. Caso você tenha alguma pergunta e comentário. Obrigado.